Bom dia a todas e todos. Queria agradecer o convite da CEGETS e de todo o pessoal que está organizando aqui o curso, essa formação, né, de poder falar um pouco com vocês. Eu vou falar coisas assim bem gerais, uma conversa curta, mais para tentar, talvez, compartilhar com vocês algumas das coisas que me entusiasmaram quando eu soube, né, e acompanhei o processo desse curso se realizando. Eu estava comentando agora que eu acho que é uma oportunidade incrível, acho que nunca antes na história, né, do país teve uma formação assim tão abrangente para a atenção básica com o tema de saúde mental. Então é uma oportunidade para a gente aproveitar, agarrar assim, com unhas e dentes, para todos nós que temos uma trajetória mais longa, como a do Lancet. Cadê o Lancet? Está ali, né? Ou mais curta, como a minha, nesse campo da saúde mental e da atenção básica. Eu queria começar falando um pouco do que o curso talvez não seja, né? Então, essa formação para a atenção básica, ela não é uma formação para se aprender a fazer detecção de diagnósticos psiquiátricos e como tratar diagnósticos psiquiátricos, né? Também é importante fazer detecção dos problemas e conhecer como se fazem os diagnósticos, o que são os diagnósticos e certamente o que fazer, mas esse não é o ponto central dessa formação. E isso por uma característica do sofrimento mental, sobre a qual eu queria falar um pouquinho com vocês agora. Eu vou dar um exemplo pessoal recente. Eu tenho uma doença de pele chamada psoríase, né, que é uma doença que não é contagiosa e que faz umas lesões vermelhas que descamam por todo o corpo, e eu tinha isso muito no cabelo, e é por isso que eu estou com o cabelo curto assim. Então a minha médica, ela recomendou para mim o seguinte: olha, aproveita as férias e faz o seguinte, você raspa o cabelo, porque aí você vai poder passar a pomada com muito mais eficiência e vai tomar sol, e isso vai fazer a sua lesão melhorar bastante. Então eu, obedientemente, né, 2 horas antes de ir para o aeroporto, raspei o cabelo em casa, comecei a passar remédio e embarquei para passar uma semana num barco no Rio Tapajós, no Pará. Bom, quando meu filho me viu pela primeira vez, ele tem 6 anos, ele me disse assim: papai, eu estou com medo de você. A minha mulher, que vinha me incomodando há muito tempo para eu fazer isso, porque ela estava incomodada com a caspa que caía do meu cabelo, quando ela viu, ela regalou o olho e não falou nada. Aí eu já fui me preparando. Cheguei lá no barco, tinha 30 pessoas que eu não conhecia. E eu fiquei 2 ou 3 dias achando que toda vez que alguém conversava comigo, a pessoa, na verdade, estava pensando sobre, putz, mas o que é isso aí na cabeça do cara? Será que é contagioso? Será que eu vou pegar? E o efeito que isso foi provocando em mim, apesar de toda a decisão firme que eu tinha tomado, foi que eu passei uns 2 dias meio caladão, quieto, mais no meu canto, sempre com o chapéu. Eu dormia em rede, eu deixava o chapéu na rede comigo, para na hora que levantasse da rede já poder botar o chapéu, né? Para que ninguém, ou para minimizar essa visão, né, das minhas feridas na cabeça. Então, o que essa história me ensinou assim, de importante, né? O que eu fui desenvolvendo foi um sofrimento que não era o sofrimento da lesão cutânea, né, da lesão de pele, mas era o sofrimento de como que alguém que tem uma lesão desse tipo é tratado pelo seu entorno, na sua comunidade, pela sua família, pelos seus amigos, né? E como que essa maneira de tratar gera uma reação nessa pessoa que está com essa lesão, que está com esse problema, né? Então a reação minha foi ficar mais quieto, mais isolado. Eu não cheguei a perder o sono, nem perder o apetite, né? Talvez não preenchesse os critérios diagnósticos de depressão, né? Mas certamente eu tive um tipo de sofrimento muito semelhante ao que é o sofrimento de uma depressão. Qual que é a questão com o sofrimento mental, aquele mais comum na atenção básica, mas também os casos mais intensos e não tão comuns, né?
O sofrimento de quem está triste, desanimado, perdeu o sono e não come, não é o sofrimento só que vem desses sintomas ou dessas sensações. É também o sofrimento de quem é visto como alguém fraco, preguiçoso, seja pela sua família, seja pela sua comunidade. O sofrimento de alguém que vive ansioso, tenso, nervoso, não é só o sofrimento dessa ansiedade. É também o sofrimento de alguém que é visto como chiliquento, piripaquento, né, fresco, sensível demais. O sofrimento de alguém que tem alucinações e delírios e que vive paranoico, com medo, né, de alguma perseguição que está acontecendo, não é só o sofrimento dessa paranoia, mas é o sofrimento de ser visto como louco, como uma pessoa não confiável, talvez até perigosa, tanto pela sua família, né, quanto pelos seus vizinhos, pela sua comunidade, pelos colegas de trabalho, pelos colegas de escola. O sofrimento de alguém que tem o problema da dependência da droga não é só o sofrimento da abstinência e da necessidade de organizar toda a sua vida em função do uso da droga. É o sofrimento de alguém que é visto como um criminoso, boa parte das vezes, porque muitas das drogas são ilegais, né? Como alguém sem caráter, de moral fraca, pouco confiável, enfim. Então, esses dois aspectos do sofrimento, daquilo que pode ser provocado, pode até ser o sofrimento direto de algo que a gente possa chamar de doença, mas também tem o sofrimento de qual é a consequência social, familiar, na minha comunidade, de carregar aquela condição. Isso é o que caracteriza muito fortemente o sofrimento mental, né? Então, essa é a matéria de trabalho de quem está na lida da clínica do dia a dia, né? É também o sintoma, né? É também reconhecer a paranoia, né? Mas é entender qual é o sofrimento que vem disso em função, né, da reação das pessoas, né, dos preconceitos e das reações que as pessoas têm mais próximas, menos próximas, na comunidade, no meio onde quem sofre vive, né? Bom, e aí é que a gente entende que trabalhar com saúde mental tem tudo a ver com trabalhar com aqueles que são os princípios da atenção básica, da maneira como ela foi sendo construída no Brasil nos últimos quase 20 anos, né? Por isso que, para quem é do campo da saúde mental, a gente não se reconhece como atenção especializada. Saúde mental não é atenção especializada, não é ambulatório, né? O serviço de saúde mental por excelência, o CAPS, ele é mais parecido com a atenção básica do que com a atenção especializada. Ele é um serviço porta aberta, que tem que funcionar sem encaminhamento, né, que tem que ter uma base territorial e que, para de fato cumprir a sua vocação de CAPS, e é difícil fazer isso hoje em dia ainda, né, ele precisa trabalhar inserido no seu território. Ele precisa ter relação com esse território, precisa conhecer o que significa esse território, quais são as relações que são colocadas lá, e ele precisa se relacionar com esse território. Então, muitas vezes, ele é mais uma base, né, um ponto de apoio, onde algumas coisas acontecem, para que muitas coisas aconteçam fora desse CAPS. Esse é o CAPS na sua vocação. A gente sabe que é difícil para os CAPS hoje trabalharem assim, porque a gente está expandindo a rede ainda. Assim como seria difícil para uma equipe de saúde da família fazer saúde da família se ela tivesse 20 mil, 30 mil cadastrados ao invés de 3, 4 mil. E o ideal é ser menos, inclusive, do que 3, 4 mil. Mas isso para dizer que saúde mental não é atenção especializada, então está muito mais próximo da atenção básica. Então, o objeto de conversa de saúde mental com a atenção básica não é simplificar a atenção especializada, fazer um roteiro e um protocolo simples de como que eu vou fazer os diagnósticos e as condutas. Mas é entender que saúde mental e atenção básica têm princípios comuns, tem uma trajetória de construção no país, inclusive, que é comum. A ideia de território, talvez ela até anteceda, ela tinha mais difusão no campo da saúde mental, antes até da difusão que ela passou a ter no modelo de atenção básica que se construiu a partir da estratégia de saúde da família, né? A ideia de trabalhar nesse território fora, né, do local de atendimento também é uma ideia que antecede o próprio trabalho que era feito na estratégia de saúde da família. Então são essas potencialidades. Por que isso é bom, falar dessa aproximação?
Porque quebra um pouco essa ideia de que é a atenção básica, é a saúde mental que está indo pedir para a atenção básica uma nova tarefa, que ela faça uma nova coisa. Não, nós temos a mesma origem, nós trabalhamos com a mesma matéria, a gente precisa trabalhar do mesmo jeito. Nós precisamos trabalhar com o território, com comunidade, nós precisamos trabalhar na longitudinalidade. A gente não vai conseguir trabalhar em saúde mental com intervenções pontuais, elas têm pouquíssimo efeito, elas podem ser importantes em alguns momentos, né? Nos momentos de crise, né? Mas o que interessa são os processos que estão entre essas crises, né? Por mais que a gente fale da importância do surto e do quanto que um surto psicótico assuste as pessoas, né? Para cada mês de surto, são anos e anos de vida entre surtos, né? Numa vida que, se a gente não consegue intervir, é uma vida de uma pobreza existencial muito grande, como era nos manicômios e como pode ser mesmo fora dos manicômios, se não houver essa aproximação da rede de saúde dessas pessoas e essa aproximação que se faz a partir da construção das relações na comunidade. Então, o sofrer de quem tem sofrimento mental é um sofrer em relação com os outros. Se a gente pegar a questão, particularmente, das drogas, que é uma questão muito em destaque ultimamente no país, a gente tem mais um motivo, né, para ficar entusiasmado com essa possibilidade de conversar aí com mais de 200 mil agentes comunitários de saúde e auxiliares e técnicos de enfermagem, né? Por quê? Porque para quem acompanha o debate sobre drogas hoje, né, fica evidente que esse debate é um debate marcado por preconceitos, né, marcado por esses preconceitos de que eu falava, que fazem com que as pessoas, além do sofrimento que a droga provoca em quem está dependente, tem que sofrer pelo lugar em que são colocadas pela sociedade, né? Então, esse preconceito é que está na raiz, né, desse sofrimento adicional, né, que tem o dependente de drogas, marcado por uma postura moralista no sentido de que eu tenho os meus valores e visões sobre o mundo e eu acho que eles são corretos e que o outro tem que seguir esses mesmos valores e visões sobre o mundo. Então, o debate no campo da saúde é contaminado por princípios e maneiras de pensar que não vêm do campo da saúde. Porque no campo da saúde, seja no movimento da redução de danos e riscos, que é importante no campo da dependência, seja naquilo que é a ética médica mais antiga, e para mim é importante resgatar isso, porque eu sou médico e eu quero reivindicar, né, essa origem da profissão médica. O bem maior, o objetivo maior é a saúde do outro. Então tudo que você faz é pela saúde do outro, não é para mudar o comportamento do outro. Mudar o comportamento só tem sentido se isso é importante para a saúde dele. Agora, você tem que pragmaticamente entender o que é possível você fazer para melhorar a saúde daquela pessoa. E no caso da dependência, muitas vezes, as ações de redução de danos, a redução de danos é exatamente isso, né? Quer dizer, você quer reduzir os danos à saúde daquela pessoa, né? Se para isso ela vai ter esse ou aquele comportamento, é secundário. Desde que o bem final, o objetivo final, é que ela está mais saudável, né? Então, uma pessoa que continua dependente de drogas, mas não compartilha mais seringa, né, ou está usando camisinha sempre, ou está conseguindo tomar banho, né, se limpar, ou conseguir um lugar para morar, ou está tratando a tuberculose que estava sem tratar há meses, essa pessoa está melhorando a sua saúde. Essa é uma ação de saúde que a gente está fazendo, né? E muitas vezes essa é a ação possível de se fazer para quem está no processo da dependência. Muitas vezes esse é o início, aliás, do próprio tratamento da dependência química, é cuidar da saúde como um todo. Então, a oportunidade dessa conversa com centenas de milhares de agentes comunitários de saúde é a gente qualificar e começar a mudar qual que é a opinião da sociedade brasileira sobre como lidar com o problema das drogas, né? Nós precisamos começar a quebrar esses preconceitos que veem na pessoa que usa drogas um marginal, né? É difícil fazer isso, mas é possível fazer isso. Tem muitos estudos que mostram que não há campanha de televisão, né, de informação à população, com um anúncio na televisão, que supere o poder de campanhas de impacto comunitário, né? Não de campanhas, mas da ação do boca a boca para mudar a opinião das pessoas e a maneira das pessoas verem determinados problemas. Então, o impacto que pode ter um agente de saúde, que é alguém da comunidade, né, que passa a desenvolver uma compreensão
mais informada, mais sofisticada, né, mais ética do problema do sofrimento mental e particularmente da questão de drogas. O impacto que isso pode ter naquela comunidade é muito maior do que ficar distribuindo panfleto ou fazendo anúncio na televisão, né? Então, essa é uma das possibilidades que se abre a partir dessa formação que vai ser oferecida e pela qual vocês são responsáveis. Isso é o que a gente tem que aproveitar. Tem um outro aspecto que eu queria destacar, porque também é o que está na ordem do dia, né? E a gente acha que o assunto saiu um pouco do jornal e aí ele volta de novo, né, aos jornais e à TV, é a questão do crack. Dentro da questão das dependências, a questão particularmente do crack. O crack hoje é visto como um problema que parece que é maior que o do álcool, não é um problema maior que o do álcool, né? E parece que é também assim, uma coisa quase contagiosa, né? Que só de ver gente na rua usando, né, os nossos filhos, sobrinhos, netos, irmãos, né, vão sair usando também e caindo, né, numa vida de desgraça. Essa é um pouco a base, ainda que as pessoas não digam todas elas, né, não digam isso, parece a base que todo mundo pensa a respeito, né? E tudo é colocado em cima do problema do crack. Bom, nós fizemos, né, o governo brasileiro encomendou para a Fundação Oswaldo Cruz, e a Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu nos últimos 2, 3 anos, a maior pesquisa sobre crack que já foi feita no mundo, né? E que, na verdade, foram 2 pesquisas. A parte mais importante delas, na minha opinião, né, foi dizer... As 2 partes são importantes. Primeiro, a primeira diz que, olha, tem 370 mil usuários dependentes de crack nas capitais brasileiras. É um número grande, né, mas não são 10 milhões, não são 2 milhões, não são 5 milhões. Né? É um número que a gente tem que se preocupar. A segunda pesquisa, que eu acho mais interessante, ela traçou um perfil de quem são essas pessoas. Quem são esses usuários regulares, esses dependentes de crack. E ela diz um monte de coisas interessantes e que vão na contramão do lugar comum que está sendo dito pela imprensa e por muitos técnicos e especialistas no campo. Primeiro, ela diz que o tempo médio de uso de crack das pessoas que estavam lá nas cenas de uso era de 8 anos. É de 8 anos. Ou seja, essa história de que usou crack daqui a 6 meses morreu é balela, né? É coisa de gente que ou está mal informada ou está mal intencionada, porque quer aumentar o problema para vender os seus próprios serviços, né? E a outra coisa que ela mostrou, para resumir, é que o perfil do usuário de crack é um perfil de forte exclusão social. Então, mesmo que tenha, e tem, né, usuários de classe média, né, eles são a absoluta minoria. Né, a absoluta minoria. O perfil é um perfil de forte exclusão social. 80% de negros, 80% que não chegaram no ensino médio, 40% que vivem nas ruas, quase 60% que vivem, a única renda são bicos e trabalhos eventuais. Né, então, essas são as pessoas que estão sendo atingidas, né, que estão sofrendo mais com a dependência do crack. Isso faz o crack um problema eminentemente social, que precisa ser lidado tanto nos seus aspectos de saúde quanto nos seus aspectos sociais. De novo, a atenção básica, ela tem a possibilidade, né, de fazer a articulação com outras políticas, porque ela trabalha no território, nos espaços menores, né, conhecendo os recursos, né, que é fundamental para a gente ter algum tipo de sucesso, oferecer algum tipo de conforto a essas pessoas que estão sofrendo. Então, vocês e os agentes e os auxiliares e técnicos que vocês formarem, né, são agentes de difusão dessa informação para o conjunto da sociedade brasileira, para mudar essa visão que a sociedade tem da dependência, do crack especificamente, da loucura e dos problemas de saúde mental como um todo, e vocês têm a capacidade de direcionar essa formação dos agentes e dos auxiliares e técnicos para adquirirem aqueles instrumentos que são de fato necessários e eficazes para trabalhar com esse tipo de problema. Não é para trabalhar com grupos de sintomas, né? Isso também é importante e vai ser feito, e eu digo que eu acho que é a parte mais fácil de fazer. A parte mais difícil de fazer é lidar
com esse aspecto de sofrimento que é uma consequência, muitas vezes, do agravo à saúde, né? É algo que vem junto, né? E que tem a ver com a maneira como a sociedade dá lugar a essas pessoas. Se nós não mudarmos a maneira como essa sociedade dá lugar a essas pessoas, nós não vamos mudar esse sofrimento. E só quem consegue mudar a maneira como comunidades pensam sobre determinados assuntos é quem está em relação direta com essas comunidades, é a atenção básica articulada com os CAPs, com o apoio dos CAPs e dos outros, né, equipamentos de saúde mental que existem. Então, isso é o que faz a dificuldade, né, da tarefa de vocês, mas é também o que eu acho que nos mobiliza a todos, porque nos faz entender que a gente está, ao trabalhar a questão da saúde mental e da dependência, no fundo, trabalhando questões muito mais importantes no conjunto da sociedade brasileira, que tem a ver com um grande desafio nosso no Brasil, que é diminuir a desigualdade social. Então, bom trabalho para vocês, boa sorte, muita energia nesse ano de 2014. Obrigado. Bom, a gente vai abrir então para questões que vocês queiram levantar. O Léo não tem muito tempo, mas a gente pode constar em uns 10, 15 minutos algumas questões que vocês queiram fazer. Eu sou Patrícia, lá de Jequié, na Bahia. Quando você falava dessa questão dos CAPs, da necessidade de trabalhar com a questão da base territorial, e a gente vê a dificuldade do número de usuários dos CAPs, como você colocava. Como é que o Ministério está vendo essa expansão dos CAPs? Não só a questão da complexidade. A gente vê hoje alguns projetos para se tornar CAPs 3, né? E a gente vê a necessidade de ele estar também em outros territórios, alcançando outras pessoas que não conseguem chegar, como no nosso município, que tem pouco mais de 150 mil habitantes, mas tem apenas um CAPs. E aí que se torna um grande ambulatório e a gente sabe da dificuldade que é. Então, antes de trabalhar na Senad, eu estava trabalhando na Coordenação Nacional de Saúde Mental. Isso até a metade de 2013. Então, vou te responder a partir do que a gente estava fazendo lá, né? Tem dois caminhos que estão sendo traçados, né? A rede de CAPs no Brasil ela é bastante recente, né? O financiamento aos CAPs ele desse milênio, vamos dizer assim, né? Ele tem pouco mais de 10 anos. Isso é muito pouco tempo em saúde, né? Para políticas de saúde. E a rede de CAPs teve um crescimento bastante grande. Nos últimos 2 anos, o Ministério aumentou em 60% o recurso que ele colocou na rede CAPs. Isso porque aumentou o número de CAPs e também porque aumentou o repasse que o Ministério faz para cada CAPs, que estava bastante defasado e que foi reajustado, está bem melhor, né? Depende, claro, do cofinanciamento dos municípios, né? Mas já está bem melhor, particularmente para os CAPs 24 horas, os CAPs 3, tanto álcool e drogas quanto gerais, né? Então, um caminho, de fato, é fazer essa expansão da rede, né? Início de 2011 tinha mais ou menos 1.700 CAPs, nós estamos já chegando em 2.100, né? É um número bastante grande, bastante significativo. Pela primeira vez também o Ministério está financiando construção de CAPs, que nunca tinha sido feito, né? Então, acho que esse mês agora já começaram a pagar a primeira parcela para os municípios que mandaram projetos para construir novos CAPs. São mais ou menos uns 100 em todo o país. Agora, de fato, tem esse problema de que os CAPs, diferente da saúde da família, né, os CAPs não disseram assim, olha, para ser CAPs, você precisa cadastrar, vamos dizer assim, X mil pessoas. A saúde da família fez isso. Então, a saúde da família, a gente diz assim, tem uma cobertura de 50% da população brasileira, mais ou menos hoje, né? Esse 50% a gente sabe que trabalha uma equipe para 3 a 4 mil pessoas, mais ou menos. Nos CAPs o caminho foi diferente, né? O caminho foi expandir a rede sem delimitar essa área de abrangência, né? E isso causa esse problema de que tem muito CAPs, que é CAPs no nome. Mas na prática, quando você trabalha, dependendo da sua equipe, né, se é uma equipe pequena trabalhando com 150 mil pessoas, ou uma equipe um pouco maior trabalhando com 500 mil pessoas, você não consegue fazer esse trabalho no território.
Você vai restringindo cada vez mais o seu trabalho à consulta, aos grupos, aquilo que acontece dentro do próprio CAPS. Isso vai se resolver à medida que expandir a rede, mas expandindo a rede também precisa mudar a cabeça de quem trabalha nos CAPS, e tem muito ambulatório de saúde mental ainda no país. Eu sempre fico um pouco assim, surpreso, puxa, por que um gestor local mantém um ambulatório de saúde mental que não é financiado, né, pelo Ministério, quando ele pode transformar esse ambulatório num CAPS, com aquela mesma equipe, receber um financiamento do Ministério e passar a ter uma condução técnica para aquele equipamento de CAPS, de trabalhar com o território, que do ponto de vista da efetividade, da resolutividade, é muito maior. Né? Os ambulatórios, em geral, eles impressionam só pelos números. Né? Você diz, meu ambulatório tem 5.000 pacientes. Toda vez que eu fui fazer pesquisa em ambulatório de psiquiatria, de saúde mental, você vai ver que dos 5.000, de verdade mesmo, tem 1.500, dos quais 1.000 vem uma vez a cada 3, 6 meses para trocar receita. Então isso aí é cuidado, né? Nós estamos aproveitando bem, né, esses profissionais de saúde que estão lá? Não estamos, né? Então vamos transformar. Se a gente transformasse todos os ambulatórios de psiquiatria e saúde mental Brasil afora em CAPS, né, já teríamos aí talvez mais uns, não sei, 300, 400 mais, né? Já teria uma melhora e o financiamento poderia ajudar a melhorar essas equipes, dar melhores condições de trabalho para quem está lá. A outra transformação é a questão do CAPS 24 horas que você falou. É muito importante poder transformar, na medida do possível, o maior número de CAPS em CAPS 24 horas. Por quê? Porque aí esse CAPS ele começa a dar conta também dos momentos de crise. Então você quebra essa divisão que pode continuar existindo de que quando o cara está mais ou menos, ele fica no CAPS. Aí quando a coisa aperta, não, aí tem que ir para o hospital. E às vezes ainda é o hospital psiquiátrico. Né? O CAPS que tem o recurso de dizer, olha, essa noite você fica aqui com a gente, né? Primeiro que ele consegue chegar antes, porque eu conheço o meu usuário, né? E eu percebo quando o caldo vai entornar, eu digo, não, fica aqui uns dias, que a gente pode evitar uma internação de 1 mês, né? Depois você legitima esse serviço na comunidade, porque a comunidade começa a dizer, esses caras aqui resolvem. Quando é o dia a dia, mas também quando é um momento de crise. E é importante ter essa legitimidade, porque senão a população continua achando que o bom mesmo é ir no pronto-socorro. E é muito forte a atração do pronto-socorro e do hospital, não só dentro da saúde mental. Então a gente precisa conseguir virar isso. E o caminho futuro, e tem alguns pequenos municípios que fazem isso, é mesmo quando o CAPS não é 24 horas, porque o município é pequeno, ele faz arranjos locais que conseguem manter um leito eventual naquele CAPS. Então tem municípios pequenos que fazem isso. Tá? Não tem uma equipe 24 horas fixa, né? Mas quando precisa, não, esse paciente vai ficar aqui com a gente, faz hora extra de auxiliar de enfermagem, né? E dá um jeito e faz funcionar de noite. Se a gente conseguir caminhar tanto o Ministério para conseguir financiar melhor essas iniciativas, quanto os municípios para descobrir como fazer, a gente avança muito. Na verdade, eu queria saber se a gente pode ter acesso a essa pesquisa que você falou, para a gente conhecer mais. Tá no site do Caminho de Cuidado. Tá, tem 2 documentos, né, para cada uma das pesquisas, então formam um estudo só, está no site. E em breve vai ter uma publicação mais completa, um livrão assim, para quem quiser se aprofundar, que também vai ser de consulta gratuita. Só puxando o gancho. Tem alguém escrito? Desculpa. Então, não sei se foi na apresentação do Marcelo ou do Alexandre no primeiro dia, ele trouxe que a atenção básica como um campo potencial para a saúde mental. Aí você fez uma fala que dá para ressignificar isso. Eu digo que a saúde mental como um campo potencial para a atenção básica. Porque se você traz que a atenção básica como um campo potencial para a saúde mental, o trabalhador da atenção básica fala, lá vem mais problemas. Se você muda a frase, a saúde mental como um campo potencial para a atenção básica, aí ela chega de um outro modo. Fala assim, pô, eles estão chegando aqui para poder colaborar. Né? Eu acho que a sua fala ela ajudou, eu fiquei com isso na cabeça, era para ter dito no primeiro dia, enfim, mas terminou não conseguindo. Com relação ao ambulatório, eu acho que tem uma questão acho que de uma variável que ele complica com relação à questão de drogas, porque a história do laboratório se inicia pelos ambulatórios. Né? Ou pelo ambulatório que acontece. A redução de danos ela se inicia por grandes ambulatórios no Brasil. Né? Ou
pelo ambulatório do CETAD na Bahia, ou pelo ambulatório lá em Pernambuco, ou por outros ambulatórios que foram se constituindo com experiência de redução de danos, e não tinha essa discussão que vinha tendo ao mesmo tempo a reforma psiquiátrica. Então, foram constituindo em linhas que foram se cruzando, ou se cruzam, ou se convergem hoje para esse mesmo lugar, né? Que é dentro do CAPS-AD. Então, hoje, mudar esse modo de funcionamento dentro de um CAPS-AD, que não seja esse modelo ambulatorial, é muito difícil, porque os grandes referenciais que nós temos hoje é a toxicomania, que aí pega a psicanálise e vai discutir ou organizar o processo de trabalho dentro do ambulatório. Hoje eu trabalho dentro do ambulatório do CETAD e nossa maior dificuldade hoje é tentar propor, né, ações que vão para além do set terapêutico fechado. Então há uma defesa em torno disso. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um seu lugar para certos transtornos leves. Eu acho que a gente também tem que ter pensar qual é o lugar do ambulatório dentro da rede. Pensar rede, não pensar rede como CAPS, porque a fala sempre retorna a isso, né? O CAPS não está funcionando, o CAPS, como se o CAPS fosse resolver todos os problemas e não resolve. E pensar qual é o lugar do ambulatório dentro da rede, mesmo que não seja uma política condutora do Ministério. Ele tem um lugar para transtornos leves, que é um quadro percentualmente grande e que, se a gente sabe, se a gente não cuida, ele se torna um transtorno mais grave, e, enfim, aí se torna uma bola de neve, porque a gente só vai ter aquele dispositivo para cuidar dos transtornos graves e não vai ter os dispositivos para que não se agravem os transtornos. Então o ambulatório tem o seu lugar e eu acho que precisa refletir como qualificar os ambulatórios. Hoje uma das minhas preocupações é essa, como qualificar um ambulatório, né? Assim, o ambulatório sair apenas daquele set terapêutico do qual ele não tem respostas com relação ao território, tem estigmatização do usuário, enfim. Juntando a pergunta dela, aí, pode ser? Na verdade, a minha pergunta é mais uma colocação juntando as duas falas. Eu venho de Barreiras, do interior da Bahia, no oeste da Bahia, mais próximo aqui do DF do que da própria capital, e a gente também vive a realidade de Patrícia. A gente tem 140 mil habitantes hoje e apenas um CAPS 2 em vias de ser qualificado a CAPS 3. E uma das preocupações da gente é essa qualificação a CAPS 3 sem ter uma retaguarda, né? A gente tem um município sede, polo de micro-região e de macro-região, que a gente não tem um leito psiquiátrico e a gente envia para a nossa colega aqui do lado, que está em Feira de Santana, a 680 quilômetros, quando existe a necessidade de internação. E a minha preocupação maior é com relação ao financiamento do CAPS. A gente sabe que o recurso do CAPS, ele é um recurso que não é carimbado, como é o recurso do CTA, de outros recursos da saúde nos municípios, e a gente sabe também que existe o desvio desse recurso, né? A gente vive situações precárias nesses casos. E eu queria saber se o Ministério pensa em alguma coisa com relação a esse recurso, né? A esse financiamento de que a gente possa se apropriar mais. Eu sei que lá tem CTA e o pessoal do CTA participa ativamente dessa questão de como acompanhar, né? Digamos assim, bem simplesmente, o dinheiro que vem para esse financiamento. A gente não tem essa participação. A gente outro dia teve 15 dias de CAPS fechado por uma conta de água que foi cortado de R$17. Então, assim, a situação não é simples, né? E as pessoas pensam em qualificar um CAPS 2 para um CAPS 3. Isso tem preocupado muito a equipe. Então, falar primeiro da questão do ambulatório, né? Eu não acho que o ambulatório não deve existir. Eu não sei se o ambulatório ele é um lugar, um ponto de atenção, né, para usar a terminologia mais moderna, né, atual, ou se ele é uma função. Eu acho que a função ambulatório, ela existe definitivamente, né? A gente pode discutir em que situações ela tem que ser, ela cabe, ela é utilizada, ela é mais ou menos necessária, mas o ambulatório é uma função. Como função, ele não precisa existir como lugar. A função ambulatório, ela pode ser exercida, ela pode existir num CAPS. Eu digo mais, não é que ela pode, ela tem que existir, né, num CAPS. Ela tem que existir nas próprias unidades básicas de saúde, né? E os NASFs, né, certamente são um apoio muito grande para que essa função consiga se desenvolver mais nas unidades de saúde, né, nas unidades básicas de saúde. Então, esse atendimento, as consultas, né,
os grupos que podem ocorrer, os atendimentos psicoterápicos, né, que podem ocorrer, são funções que têm um lugar, são presentes, claro, mas eu acho que é absolutamente possível fazer isso entre unidade básica e CAPS, né? E há inúmeros exemplos em que CAPS assumiram fortemente essa função ambulatório, né? O exemplo de Santos é um deles, né? E inúmeros exemplos em que as unidades básicas, a atenção básica assumiu, né? Assume também essa função de ambulatório. Eu acho que fica mais interessante, né, do que nós temos um outro serviço. Também não acho que a gente tenha que ter um CAPS-centrismo e o Ministério absolutamente não tem essa visão, né, de uma centralidade dos CAPS, né? Eles são um equipamento estratégico, não central, né? Então, isso com relação à função dos ambulatórios, né? Como assim? Dentro das próprias unidades. Quando você inicia ações ambulatoriais, a tendência daquilo que sofrer a captura na organização do processo de trabalho é muito grande. Então, mas aí eu até acho positivo. Não sei se eu estou entendendo captura do mesmo jeito que você, né? Se a função ambulatório for capturada por aquilo que CAPS e unidade básica têm em comum, que é essa inserção no território, melhor, ótimo, né? Talvez a gente esteja entendendo captura de um jeito diferente. Talvez sobre pouco espaço, né, para essa função. Tem que ter esse espaço, né? O CAPS não pode dizer, isso aqui não é comigo, né? O cara só fica aqui nesse momento, depois ele vai para outro lugar, né? Mesma coisa na atenção básica, né? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que você chamou a atenção, que é claro que tem muita gente que tem história em ambulatórios, e tem muitos ambulatórios que têm histórias de trabalho excelentes, né? Então, o nome, do mesmo jeito que chamar CAPS não garante qualidade, né, chamar ambulatório também não garante qualidade nem defeito, né? Então, tem pessoas, tem grupos que têm essa trajetória e que precisam ser aproveitados, óbvio, né, e se aprender, inclusive, com o que aconteceu. Agora, de maneira geral, a ideia de ambulatório, né, no imaginário e no conceitual da saúde coletiva está associada a uma atenção especializada, né, que se descola um pouco do território, né, e por isso, no campo da saúde mental, particularmente, traz problemas. Outra questão que você levantou que é interessante é que, de fato, uma das razões pelas quais a gente avançou bem menos no campo da dependência às substâncias, do ponto de vista de expansão da rede, do que no campo da saúde mental como um todo, é que isso não era ainda, né, uma prioridade como vem sendo agora nos últimos anos, né? E tiveram que se juntar, acho que duas correntes que têm origens diferentes, né? Quer dizer, a saúde mental que fez a reforma psiquiátrica e que trabalha com a ideia da atenção psicossocial, e a redução de danos, que tem uma outra origem, muito mais ligada, em alguns casos, né, à questão da AIDS e das DSTs, do que propriamente ao campo da saúde mental, né? Então, em Santos nasceram juntas, né, nos dois campos. Por isso que talvez seja mais fácil fazer essa junção lá. Mas o que é concreto hoje é que precisa ter esses dois mundos estão se conversando cada vez mais. Não tem por que não se conversar, né? Não tem exclusão entre um e outro. Sobre a questão da colega de Barreiras, primeiro assim, eu acho admirável que as pessoas, mesmo nessas situações de dificuldade, né, queiram fazer mais, né? Mas também, claro, elas têm que se preocupar com o que se propõe a fazer. Então, numa situação de restrição como essa que você narrou, querer ser um CAPS 24 horas, a princípio eu acho legal, acho bom, né? Agora, como é que a gente resolve essas questões que você falou, né? O SUS, ele tem muitas particularidades, né, na sua construção em relação a outros modelos de saúde pública no mundo, né? Vou repetir o que o ministro Padilha fala, né? O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que teve a coragem de dizer: nós vamos ter um sistema universal, integral e gratuito de saúde, né? Não tem nenhum outro país desse tamanho que teve essa ousadia. E a gente fez isso, né, faz relativamente pouco tempo. Uma característica importante do SUS é a descentralização. Outros sistemas públicos nos quais o Brasil se inspirou, Inglaterra, mesmo Cuba, não são tão descentralizados. O governo central mantém, né,
todo o controle, vamos dizer assim, toda a gestão do sistema. No Brasil, não. A gestão está nos municípios e nos estados. Né? Por quê? Porque se acreditou que eles têm mais condições, não só de entender os seus problemas, como de responder ao controle social. E aí, acho que está a chave, né, para as questões que você coloca. Evidente que eu não estou dizendo que é fácil, né, mas, ao mesmo tempo, esse problema de que o dinheiro vem do Ministério, mas não está carimbado, né, ele é também a solução. Porque o controle social exercido no município, ele tem mais força do que o controle social de barreiras exercido aqui em Brasília. Né? Então, tem comitê gestor lá no CAPS 2 de Barreiras? Então, um comitê gestor com usuário familiar, trabalhador e a coordenação do CAPS, olhando as contas e vendo, ó, pessoal, não estão pagando a conta de água, vão cortar a nossa água. Né? Sabendo exatamente, tentando saber, e é difícil, mas é possível, quanto custa aquele CAPS, quanto que o Ministério manda, quanto que o município está botando em cima ou deixando de botar, né, ajuda a criar argumentos, né, para que algum movimento se organize para dizer, olha, não tá certo o que está acontecendo aqui. Então, essa é a única via que a nossa democracia permite e oferece, mas, como disse lá o outro careca, né, a democracia é o pior regime político que existe, com exceção de todos os outros. Só lembrar que eu trabalhei em Santos e que não nasceu no laboratório, não era uma cultura do laboratório. A gente fez carros, estava um tempo no laboratório. E a redução de danos, que foi mencionado também, nasceu na rua. Não, no laboratório. A primeira vez que a gente sempre fechou no laboratório, porque senão não conseguia criar o carro, nem conseguiria botar por clínica. Que mudou o valor. Isso não significa que na Bolívia não tivesse um atendimento ambulatorial. Ou nos CAPs de Santos não tivesse atendimento ambulatorial. Mas não nasceu no ambulatório. Ao contrário, nasceu contra o ambulatório. Nasceu no hospício. Do hospício, fechando a enfermaria, constituindo o CAPs. É muito diferente. Eu vi supervisão de muitos ambulatórios em São Paulo. Eu já vi psiquiatras vender colhência no nariz para não sentir um cheiro. Eu precisava assim, que contactuar com o paciente, certo? Trabalhava, nem máscara, não, só enfim. Então, e a vida de pessoa, lembra aquela pessoa? Era horrível. Formava em algumas zonas leste, mas chamava a polícia, porque pessoas se surtavam lá para poder ser atendidas, ou simulavam surtos. Tem mais alguma questão para a última, então, porque não tem como dar. Meu nome é Érica, eu sou do Mato Grosso do Sul. Trabalhei bastante tempo com população indígena e trabalhei na ponta, né, como enfermeira, depois fui para coordenação, enfim, desde uns 10 anos. Então, acompanhei um pouco desse processo de FUNASA, né, estive muito próximo desse processo de mudança da política. E agora como CESAR, né? Hoje eu estou na universidade, mas sinto, né, uma grande dificuldade com relação a esse atendimento a essa população, né? As dificuldades mesmo, não só do encaminhamento, não só de abordagem, enfim. Como isso tem sido pensado? Né, eu queria saber. No nosso estado, nós somos segunda população do Brasil e vivemos e vivenciamos inúmeras dificuldades com relação a isso. E aí, pegando essa questão que você aponta com relação à exclusão, quer dizer, a nossa população é bem diferenciada de uma população do restante do país, a gente sabe disso, né? Então, a nossa população indígena ela está no processo de exclusão social muito severo, né? Os
indicadores são gritantes no nosso estado, né? E a gente ainda percebe uma certa dificuldade, muito evidente dessa articulação com a saúde indígena, né? Isso aqui não é meu, isso aqui é com o pessoal da saúde indígena. Né? E os municípios com essa postura, alguns profissionais também com essa postura, eu não sei lidar com índio, enfim. Né? Então eu queria saber qual é o posicionamento do seu relação. Olha, eu não vou poder te dar uma resposta como eu gostaria, porque eu não acompanhei lá no Ministério da Saúde a questão indígena tão de perto. Estava acompanhando outros temas, tinha outras pessoas que estavam acompanhando isso, né? Mas eu compartilho com você essa preocupação, né? Eu acho que a questão indígena ficou muito tempo, e ainda fica, assim como é um apêndice, né? É um assunto muito específico, menor, é menos gente, né? Acho que a gente tem que deixar de pensar assim. Eu acho que alguns movimentos foram feitos nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, foi positivo sair da FUNASA e criar uma secretaria especial, né? Isso dá mais status, dá mais força, mas evidentemente isso não é suficiente, né? A questão indígena, eu acho que a gente tem que partir aí, não é no campo da saúde só, né, de uma constatação de que a gente tem uma dívida, né, gigantesca, porque nós fizemos, vou ficar falando óbvio aqui, né, mas um extermínio das pessoas, né? Então isso foi o que aconteceu. A partir disso, o problema é como que a gente responde, né? Porque a resposta, às vezes, ela é: vamos fazer um CAPS indígena. E aí a gente precisa ver se nós não estamos repetindo, evidente com doçura e cuidado, né? No fundo, a mesma ignorância do que é o outro, que é o índio, né? Dizer, então nós vamos usar para os índios aquilo que é o que tem de melhor, de mais avançado na proposta da saúde mental para o Brasil. Mas as pessoas são diferentes. E segundo, se a gente quer ser coerente com a nossa ideia de que nós temos que pensar em determinação social, né, da saúde, do processo de saúde e doença, para a questão indígena, né, esse é um processo terrível, né? No Mato Grosso do Sul, a gente precisa entender essa situação de miséria, de exclusão social, como o grande problema de saúde, né? A questão, fazer um CAPS indígena em Dourados, né, não é a nossa solução. Talvez nos acalme para dizer, vão ter 20 CAPS e índio, né, no Brasil, né? Mas não é por aí, né? Talvez a saúde mental tivesse, e acho que é um pouco essa direção que se tentou dar, mas aí foi um assunto que o Tikanori tomou para si. O Tikanori é o coordenador de saúde mental, né? Então ele sensibilizou muito para isso, tomou para si esse tema. Eu queria muito que ele pudesse aqui falar para você sobre isso, né? Nós temos que ver como é que a saúde mental ajuda nas políticas mais globais que precisam ser pensadas para tirar essa população indígena da exclusão. E naquilo que for específico de tentar lidar com o sofrimento mental, nós temos que muito mais entender que soluções que alguns grupos indígenas encontraram, porque eles não são todos iguais, né? Nem todos viveram os mesmos processos de desagregação e desintegração que muitos viveram. Alguns encontraram formas de manter firme e forte, né, uma cultura e uma identidade, e isso certamente lhes garantiu uma saúde mental melhor do que a dos outros. Nós precisamos, talvez, mais interessante entender com eles o que eles fizeram, né, e tentar trabalhar nesses grupos que não tiveram essa mesma sorte, como adaptar essas propostas, que também não é trazer igual, porque às vezes são culturas absolutamente diferentes, né? Então o cara lá usou não sei o que, né, de que tipo de mito que garantiu, né, a possibilidade de manter os jovens identificados. Bom, não vai ser a mesma coisa que vai ser utilizada no Mato Grosso do Sul, em Dourados, em outros lugares, né? Mas o modo de fazer talvez seja um modo de fazer melhor, mais adequado do que a gente levar o nosso modo de fazer a partir de ambientes urbanos, de classe média, da psicanálise, de não sei o que mais, né, para dentro nessas culturas. Eu estou mais te dizendo assim, o que a gente não deve fazer do que propriamente o que a gente deve fazer, né? Mas acho que o primeiro passo é a gente conseguir incluir isso como um tema de fato, né, a partir dessa constatação de que há essa dívida enorme, né? E também, mas não se apressar nas respostas, né, em tentar, de novo, de um jeito mais
suave e humano levar a civilização, a nossa, né, para esses grupos de pessoas.